A raiva, se não for contida, é mais prejudicial do que a ofensa que a provocou. Sêneca, você já sentiu seu coração acelerar depois de uma frase maldita? Já percebeu seu corpo inteiro se preparando para um ataque, mesmo quando ninguém te encostou um dedo? Talvez você tenha se calado, talvez tenha explodido, ou talvez tenha guardado a raiva como uma brasa, ardendo em silêncio, queimando por dentro. O problema da raiva é que ela não precisa pedir permissão. Ela entra de repente, sem bater na porta, e toma o volante da sua vida. E quando percebemos, já falamos o que não queríamos, já fizemos o que não devíamos, já nos tornamos aquilo que mais temíamos, um escravo das próprias emoções. A raiva nem sempre chega gritando. Às vezes, ela se disfarça de indignação justa, de defesa necessária, de força. Mas por trás da máscara, a raiva só revela uma alma ferida, um ego machucado, um coração que queria controlar o mundo e não conseguiu. O estoicismo não manda você engolir a raiva. Não se trata de reprimir, se trata de transcender. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é ser diferente daqueles que nos ferem. E aqui começa o seu domínio. Não sobre o outro, mas sobre você. Todo mundo tem botões que, quando pressionados, ativam explosões internas. Um olhar torto, uma interrupção, uma crítica pública, uma injustiça não reparada. Esses são os gatilhos da raiva. E cada pessoa carrega os seus. Mas o problema não é o botão. É o que está por trás dele. É a ferida aberta, a insegurança escondida, a necessidade de provar que tem razão, que tem valor, que tem voz. Quando alguém te desrespeita, o mundo não entra em colapso, mas sua mente acredita que sim. E então você reage. Como um sistema de alarme mal calibrado, grita, acusa, ataca, ou se fecha, se isola e amaldiçoa por dentro. A raiva tem muitas caras, mas sempre o mesmo veneno. Quantas vezes você tentou mudar alguém na base da raiva? Gritou para que escutassem, cobrou para que entendessem, se revoltou esperando que isso fizesse diferença. Mas o que mudou? Muitas vezes, nada. Só aumentou a distância. Só piorou o cenário. Epicteto ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. Ou seja, não é o que o outro fez, é o significado que você deu. O controle que você tanto deseja não está em mudar o outro, está em mudar o seu olhar. Na próxima vez que a raiva subir, antes de responder, antes de retrucar, antes de atacar, respire. Mas não de qualquer jeito. Faça como os estoicos. Inspire profundamente pelo nariz contando até 4. Segure o ar por 2 segundos. Expire lentamente pela boca contando até 6. Esse simples gesto desarma o corpo, religa o cérebro, recupera o domínio. Você não precisa revidar. Você não precisa vencer a discussão. Você precisa vencer a si mesmo. Muitas vezes a raiva não vem do que aconteceu, mas do que você esperava que acontecesse. Você esperava ser respeitado, ser ouvido, ser reconhecido. E quando isso não acontece, o orgulho grita: como ousam me tratar assim? E é neste instante que você tem uma escolha: continuar alimentando o orgulho ou praticar a liberdade. Porque sim, autocontrole é liberdade. Você não é mais refém da atitude alheia. Você não se vende por uma aprovação. Você não se enfurece por um erro do outro. Você se torna inatingível, não por frieza, mas por consciência.
Quando alguém te provocar, em vez de reagir, faça esse exercício mental. O que essa situação está tentando me ensinar sobre mim? Talvez você veja que ainda carrega uma carência. Talvez perceba que seu senso de justiça é muito sensível. Ou talvez descubra que o erro do outro está apenas revelando sua própria rigidez. Essa prática chama-se inversão de perspectiva. É olhar para dentro em vez de apontar para fora. A raiva pode até te dar uma vitória momentânea. Você pode vencer uma discussão, impor sua opinião, colocar ordem no ambiente. Mas o que você perdeu no processo? Paz, respeito, relacionamentos. A curto prazo, a raiva parece poder. A longo prazo, ela cobra um preço altíssimo. Sêneca alertava: nada se assemelha tanto à loucura quanto à raiva. Ela distorce, contamina, destrói. E você, que só queria ser ouvido, acaba ficando sozinho. Se esse conteúdo já te fez pensar em situações que você gostaria de ter reagido diferente, comenta aqui. Qual é o maior gatilho da sua raiva? A sua resposta pode ajudar outras pessoas também a refletirem. E se isso está fazendo sentido para você, já curte e compartilha. Assim você me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Agora respira, porque estamos apenas no começo. Imagine uma montanha sendo atingida por uma tempestade. O vento bate, a chuva cai, os raios rugem, mas a montanha permanece, inabalável, sólida, presente. Assim é o estoico diante da raiva. Ele sente o vento das palavras ofensivas. Ele ouve o trovão das críticas, mas não se move, porque ele não é a tempestade. Ele é a montanha. Há momentos em que o melhor argumento é o silêncio, não por covardia, mas por sabedoria. A raiva quer barulho, quer palco, quer plateia. Mas o silêncio é o fim do espetáculo. Quando você cala com consciência, você quebra o ciclo. Você não oferece combustível para o incêndio. Você mostra que sua paz não está à venda. E aos poucos o outro para. A situação se dissolve. A tensão se esvazia. Porque a sua presença falou mais alto que 1000 palavras. Na próxima parte você vai descobrir como identificar seus maiores gatilhos emocionais com um método estoico. Como usar a raiva como um sinal de sabedoria, não de explosão. E como desenvolver uma presença tão forte que ninguém mais consiga tirar você do seu centro. Mas antes de irmos para lá, quero te deixar com uma pergunta que pode mudar sua relação com a raiva para sempre. Você controla a sua raiva? Ou ela controla a sua vida? Se esse conteúdo te tocou, te provocou ou te ajudou a refletir, e se você quer continuar essa jornada de autocontrole e presença, curte o vídeo, compartilha com alguém impulsivo e se inscreve no canal para não perder os próximos. Você está no caminho do domínio interior, e isso é raro, é grandioso. Parabéns por estar aqui. Então, se você quer saber se a raiva te domina, basta uma pergunta. Você ainda reage ou já escolhe responder? Existe um espaço entre o estímulo e a resposta. Um segundo, um intervalo. É ali que mora o seu poder. A maioria das pessoas ignora esse intervalo. Sentiu, reagiu. Foi atacado, revidou. Foi desrespeitado, gritou. Mas o estoico vê o intervalo e escolhe. Porque entre o que acontece e o que você faz, está quem você é. E quanto mais você expande esse espaço, mais você se aproxima da liberdade. É como apertar pause antes de explodir. E nesse breve silêncio, você se pergunta: isso vale a minha paz? Agora pense nisso.
A raiva não mostra quem o outro é. Ela mostra quem você ainda não curou. Quando alguém te irrita, essa pessoa não colocou a raiva em você. Ela apenas revelou o que já estava lá. Sêneca dizia: nada é mais lamentável do que um homem com raiva por ter sido provocado, como se o problema estivesse no outro. A raiva é um espelho, e o que ela reflete raramente é bonito. Ela revela seu orgulho, sua pressa, seu desejo de controle. Ela mostra que você ainda está tentando comandar o incontrolável, as ações dos outros, as palavras alheias, o universo. Mas, quando você enxerga isso, você para de brigar com o espelho e começa a trabalhar sua própria imagem interior. Uma das técnicas mais poderosas no controle da raiva é a despersonalização. Quando alguém te ataca, te critica ou te provoca, você não precisa tomar aquilo como pessoal. Epicteto orientava: quando você é insultado, lembre-se de que é o julgamento da outra pessoa, não o seu. Imagine que alguém grita com você na rua. Você nunca viu essa pessoa. Ela não te conhece. Ela está frustrada com a vida e descontou em você. Você pode reagir como uma flecha ou observar como se fosse um vento. A despersonalização é isso: separar o que o outro faz do que você é. Você não é a crítica, você não é o xingamento, você não é a projeção do outro. Você é quem escolhe o que entra e o que fica do lado de fora. Imagine uma chaleira no fogo. A água começa a ferver, a pressão sobe e, de repente, ela apita. Esse apito é a explosão da raiva. Mas e se você, antes disso, tirasse a chaleira do fogo? Ou abrisse a tampa? O mesmo vale para você. A raiva só explode quando a pressão interna não é observada. Por isso, crie o hábito de perceber os sinais antes que o apito surja. Mãos cerradas? Mandíbula travada? Coração acelerado? Pare, respire, saia do ambiente, escreva, silencie. Tire a chaleira do fogo antes que ela ferva. Silêncio não é fraqueza, é domínio. É a arte de não dar palco ao caos. Quantas discussões viraram guerras porque alguém quis ter razão em vez de ter paz? Quantas vezes você já se arrependeu do que disse, mas nunca do que calou? Silêncio ativo é diferente de omissão. É uma escolha estratégica. É quando você ouve tudo, mas escolhe responder depois. Como um general que não se move com o primeiro tiro. Ele observa, calcula e só então ele age. Ser estoico é isso: não reagir, responder. E às vezes, a melhor resposta é não responder nada. Os estoicos praticavam algo chamado praemeditatione malorum, a meditação antecipada dos males. Eles visualizavam todas as manhãs as coisas que poderiam dar errado. Alguém vai te provocar. Alguém vai te atrasar. Alguém vai te desrespeitar. E ao imaginar essas situações, eles se preparavam emocionalmente. Assim, quando a ofensa vinha, não era uma surpresa, era parte do roteiro. E por isso, eles não se abalavam. Você pode fazer o mesmo. Antes de sair de casa, diga a si mesmo: hoje serei testado, mas estarei pronto. A raiva não é um inimigo, ela é uma mensageira. Ela te mostra onde ainda há apego, onde ainda há orgulho, onde ainda falta autoconhecimento. Ela grita: olha isso aqui, você ainda não resolveu. E você pode ignorar ou agradecer. Sim, agradecer, porque sem ela, talvez você nunca enxergasse suas sombras. Marco Aurélio escreveu: as coisas que nos incomodam são oportunidades de treinar a alma. Então, quando a raiva vier, pergunte: o que ela está tentando me mostrar?
A raiva é uma emoção curta. Ela vive de instantes, de impulsos, de momentos. Mas você é um ser de longo prazo. Então, antes de explodir, pergunte: isso ainda vai importar daqui a uma semana? Daqui a um ano? No fim da minha vida? Essa prática desloca você do calor da emoção para a frieza da razão. É como apertar pause antes de explodir. E nesse breve silêncio, você se pergunta: isso vale a minha paz? Dentro de você existe um templo. Ele é feito de pedra firme, silêncio profundo e sabedoria milenar. Nada do lado de fora pode derrubar esse templo, exceto quando você mesmo abre as portas para a tempestade. A raiva quer entrar, bater nas paredes, gritar no altar. Mas você pode impedir. Você pode dizer: aqui dentro só entra o que me fortalece. Então, você fecha os olhos, respira e o templo permanece. Antes da raiva surgir em palavras, ela aparece no corpo. O punho que fecha, o maxilar que aperta, a respiração que encurta. O corpo sabe, ele avisa, mas a maioria ignora o aviso. Os estoicos ensinavam a observar os sinais do corpo como mestres silenciosos. Quer dominar a raiva? Aprenda a escutar seu corpo. Feche os olhos por 3 segundos quando sentir tensão. Coloque a mão no peito e diga: eu não sou essa reação. Eu sou quem escolhe. Esse simples gesto é um divisor de águas entre gritar ou silenciar, entre explodir ou ensinar, entre repetir o padrão ou ser a ruptura. O seu corpo é o alarme, mas você é quem decide se aciona a bomba ou desliga o circuito. O verdadeiro guerreiro não é o que ataca mais forte, é o que não precisa atacar para vencer. Ele sente a raiva, mas não a carrega. Ele percebe a injustiça, mas não se desequilibra. Ele entendeu que cada provocação é um teste de alma. Cada ofensa é um degrau para a maestria. A vida vai te testar, vai te empurrar, vai te provocar. Mas isso não é o fim, é o início do seu treinamento. Cada vez que você domina a si mesmo, você cresce por dentro. E quem cresce por dentro, deixa de ser governado por fora. Você está se tornando isso, um guerreiro interno. Não pelo ódio, mas pela calma. Não pelo grito, mas pela presença. E agora me conta aqui, nos comentários, qual situação mais exigiu seu autocontrole e como você lidou com ela? Vamos trocar experiências e fortalecer uns aos outros nessa jornada. Se essa reflexão te tocou, te ajudou a entender melhor sua raiva ou te trouxe ferramentas para reagir diferente, curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa desse autodomínio hoje. Você acabou de atravessar um caminho que poucos têm coragem de seguir. Olhar para dentro, assumir a responsabilidade e escolher a paz, sem se calar, sem se perder, sem se anular. Você está se tornando inabalável. E isso é poderoso demais para ser ignorado. Parabéns por estar aqui até o fim. Nos vemos no próximo episódio da sua evolução.